Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, o grupo 100% Oração com a Paz do Senhor. Amém, irmãs? Eu queria trazer uma palavra, uma ministração nesta manhã para as nossas vidas. Deus me tocou assim para fazer esse vídeo, para mandar para o grupo. Louvado seja Deus. Queria ministrar a palavra que está no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 7, que fala assim: a primeira visão de cavalos. E ao 24 dias do 7º mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, e estava parado entre as murtas que se achava num vale profundo. Atrás dele havia cavalos vermelhos, baios e brancos. E eu perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Aleluia. Então respondeu o homem que estava entre as murtas: estes são os que o Senhor enviou para andarem pela terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. E o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu me lembro aqui, essa palavra, né? O Senhor fala que existe anjos, cavalos, cavaleiros, cavalos de cores, né? Diferente, cores vermelha, baios e brancos. E Zacarias, ele tem a visão, ele tem um sonho, mas era uma visão. E o Senhor revela para ele que há anjos na terra, né? Olhando a situação que a terra se encontra, que o povo se encontra, que a humanidade se encontra. Louvado seja Deus. Então, queridas, eu quero dizer para as irmãs que esta palavra ela me chama muita atenção nesta manhã. Louvado seja Deus. Quando, lá no versículo 12, o anjo fala com o Senhor que até quando o Senhor não terás compaixão de Jerusalém. E ele lembra, e ele fala com o Senhor de quando Jerusalém, né, e Judá foi cativeiro, presa, né, devido à desobediência que Jerusalém se encontrava e Judá, né? E ele fala: até quando o Senhor estarás irado por estes 70 anos? Então, no livro de Daniel fala sobre essa prisão de 70 anos, a qual Daniel fez parte, Daniel estava lá, né? E no livro de Daniel fala claramente que Deus fala com ele em uma oração, e o Senhor falou para ele que a prisão, Jerusalém ia ser cativeira do reinado de Nabucodonosor por 70 anos. Então, devido à desobediência, Deus leva o povo a viver prisão, né? E vivemos uma época hoje que Jesus, ele morreu por nós e ressuscitou ao 3º dia. Então, hoje a prisão é diferente, irmãos. Hoje a prisão é espiritual, igreja. Hoje o povo vai cativo, fica cativo de si mesmo. Quantas pessoas estão aí, irmãs, dentro de casa, cumprimenta as irmãs, cumprimenta os irmãos e não pisa os pés na igreja. Não vai na igreja, está preso num cativeiro, está preso, Deus permitiu, por causa da desobediência. Porque mesmo parecendo estar em silêncio, os anjos andaram pela terra. E andando os anjos, eles disseram: a terra está em silêncio. Mas não disse que estava em paz. Então, às vezes, as pessoas estão em silêncio, mas não estão em paz. Não estão em paz com Deus, porque está debaixo da desobediência. E no versículo 13 diz assim: respondeu o Senhor com palavras boas e consolador ao anjo que falava comigo. Aleluia. O anjo que falava comigo me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião.
Louvado seja Deus. Mas se Jerusalém e Sião está preso por 70 anos, por que o Senhor está zelando? Porque um pai corrige o filho. O pai, quando ele chama o filho, corrige, ou até mesmo bate no filho, põe de castigo, ele está corrigindo, ele está ensinando o caminho que o filho deve seguir. Então, Jerusalém estava cativeira, as pessoas estão cativeira por causa da desobediência. Então, Deus está corrigindo as pessoas. Leva as pessoas a passar situações difíceis ou ficar no cativeiro entre si mesmos para que as pessoas reconheçam que o Senhor é Deus. Eu quero contar para as irmãs uma visão que eu tive mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu estava dormindo e eu sonhei, igreja, parecia tão real, irmãs, parecia real demais. Eu sonhei que eu me levantava da minha cama e quando me levantava da minha cama, eu via um barulho muito grande do lado de fora e eu me preocupei com meus filhos que estavam dormindo e eu fui até o quarto. Entrando no quarto dos meus filhos, eu não encontrei nenhum deles, eles não estavam. E eu me preocupei e falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Mas o meu coração dizia que havia acontecido arrebatamento. E eu comecei a dizer no coração, e por que eu estou aqui? E eu abri a porta, quando eu abri a porta, eu moro, minha cidade aqui onde eu moro é um povoado. Então, eu moro em frente ao Rio de Contas, né? Um rio conhecido, rio chamado Rio das Contas. E eu moro de frente a esse rio. E quando eu abri a minha porta, a minha rua, a terra estava revirada e só a minha casa estava de pé na minha rua. E eu olhei para o rio e eu via barulho no rio e a água do rio estava se secando. E eu olhei novamente para dentro da minha casa, fechei minha porta. Quando eu saí de casa, a minha casa era a única que estava de pé. Louvado seja Deus. E naquele momento, irmãos, eu me preocupei demais. E eu saí da minha casa e fui até a casa da minha sogra. Para avisar para eles, para me ver se eles estavam em casa. Quando eu saí da minha casa, irmãos, a rua que atravessava a minha rua, atravessando a outra rua de frente, a minha, começou a se abalar e as casas desceram, igreja. As casas desceram, foram abaladas a terra, as casas desceram. E quando voltou a terra, voltou as pessoas das casas, que moravam nas casas. Elas voltaram transformada, tipo cachorro, cheio de pelo, mas o rosto, eu conhecia a pessoa. Eu vi o rosto, tinha aparência de animal, com 4 patas, coberta de pelo, com dentes terríveis e cada um olho enorme. Estava transformadas em demônio. E nesta hora que eu vi, eu comecei a clamar, meu Deus, tem misericórdia. E eu comecei a clamar ao Senhor misericórdia. Eu falei, o que quer dizer isso, Senhor? Quando eu falei assim, eu olhei para o céu, houve um barulho muito grande no céu, e olhei para o céu, desceu uma vara de ferro. Irmãs, deixou uma vara de ferro enorme, brilhava demais, que no momento que eu a vi, eu encurvei a minha cabeça. Era muito forte. E segurando aquela barra de ferro, havia uma mão segurando, eu vi a mão até o pulso. E aquela vara de ferro veio e bateu, igreja, na cabeça daquelas pessoas viradas em cachorro, viradas em demônios, e foram dissipados, viravam pó. E eu falei, Senhor, o que isso quer dizer, meu Deus? E eu comecei a falar, Pai, em nome de Jesus, me diz o que isso quer dizer, tem misericórdia de mim. E fui andando, apressei os meus passos com medo, e fiquei muito apavorada com aquela situação, porque eu estava ali. Eu estava. E não tinha outras pessoas, e aqueles outros que eu via estavam virando em demônios. Irmãos, e de repente, igreja, quando cheguei mais à frente um pouco, aproximando da casa da minha sogra, o Senhor falou comigo assim, olha, preste bem atenção. Eu disse, sim, Senhor. E ele disse, olha, eu não vou julgar as nações. Eu estou julgando as nações, tudo que tem acontecido na face da terra, tudo que tem acontecido nos 4 cantos do mundo, tudo que o povo tem passado, tudo que tem vivido, sou eu julgando as nações por causa da desobediência, sou eu julgando, sou eu tocando, sou eu atingindo com vara de ferro para que haja convenção. Estão carregados de desobediência, estão cheios de cegueiras, de demônios, mas eu sou o Senhor e eu estou julgando
julgando o meu povo, eu estou repreendendo, eu estou desfazendo, eu estou dissipando, porque eu sou o Senhor e todos precisam entender que agindo eu, quem poderá impedir? Louvado seja Deus. Irmãs, eu me preocupei e eu me lembrei disso aqui nesta palavra que o Senhor me deu agora pela manhã, igreja. Irmãs, e a minha rua foi toda abalada, toda destruída. Toda destruída. Meu Deus. E eu falei, Deus, e por que eu estou aqui? Eu perguntei para ele, Senhor, por que eu estou aqui? Ele disse, é para você ver e avisar o meu povo. Avisar o meu povo. O meu povo precisa despertar. Então a palavra fala aqui que os anjos, quando saíram, eles viram Jerusalém e Judá tranquila. Mas o Senhor diz assim, ó. Olha o que o Senhor diz. Estou grandemente irado com as nações. Versículo 15. Em descanso, porque estando eu em repouso, desgostoso, elas auxiliaram mal. Olha, igreja. Olha. Os anjos disse que a cidade, que Jerusalém, Judá, estava em descanso. Eles olhavam com os olhos e contemplavam a tranquilidade. Mas Deus, ele vê diferente. Às vezes a gente achamos que as pessoas estão bem com Deus, que as pessoas estão cheias, que as pessoas estão repletas, mas não é o que às vezes os olhos vê. Às vezes, por fora, parece estar tudo bem, mas por dentro é o problema. É dentro que está a desobediência, é dentro que está aquilo que Deus não se agrada. E Deus, ele vê todas as coisas. Eu não sei porque nesta manhã Deus mandou conversar isso com a igreja, mas tenho certeza que tem o porquê de todas as coisas. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele diz, eu estou desgostoso, porque eles estão auxiliando o mal. O que é auxiliar o mal, igreja? O que é auxiliar o mal? É que eles continuam, parece estar no Senhor, mas continua servindo aquilo que é o engano, continua servindo a desobediência. Ele diz no versículo 17, portanto assim diz o Senhor, voltai-me para Jerusalém, com misericórdia, minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clamai, clama mais, assim diz o Senhor dos exércitos. Minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Clame mais, busque mais, louvado seja Deus. Nós não precisamos, igreja, que as pessoas nos apontem. Às vezes as pessoas apontam o nosso defeito e dizem, fulano, olha o erro de fulano, olha como está a situação de fulano. Nós vivemos numa época, igreja, onde o povo que chama o Senhor de Senhor e que busca a Deus, tem mais servido ao mundo do que a Deus. As pessoas têm falado, eu adoro o Senhor, mas não é verdade, é engano. Nós precisamos, existem tantas pessoas, eu sou testemunha viva disso, existem pessoas, igreja, dentro da nossa casa, dentro da própria igreja, que fala como servo na igreja, que age como servo na igreja, mas dentro da sua casa a boca não vigia, onde anda não vigia, os passos não vigia, e Deus está irado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm contemplado a situação. E nós precisamos olhar e ver nossos defeitos. Nós precisamos reconhecer nossas falhas e falar, meu Deus, me ajuda. Nós precisamos falar, Senhor, a minha falha está aqui, a minha fraqueza está aqui. E eu preciso que o Senhor me liberte. E nós precisamos lutar com toda a força para que nós possamos vencer, igreja. Para que nós possamos vencer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então é esta palavra que eu deixo para a igreja nesta manhã. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque grande é o Senhor na minha vida, na tua vida. Eu não sei se tem alguém que eu vivendo isso, mas eu quero te dizer uma coisa. Você está aqui diante de alguém, neste momento que você está vendo. A pastora Eleni, irmã Ni. Não sou diferente daquelas que é obreiros, daqueles que é membro. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um povo. Nós não somos nada diante do Senhor. Grande é Ele, poderoso é Ele. Grande é Ele e poderoso é Ele. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, que nós viemos diminuir
para que o Senhor cresça em nossas vidas e nos dê cura, e nos liberte, nos transforme, porque nós precisamos mudar. Nós precisamos transformar a igreja. A minha casa, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Louvado seja Deus. Que o Senhor dê um dia de paz à igreja e abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço, queridas. Um cheiro no coração. Que o Espírito Santo de Deus contemple. Irmãos e irmãs que vê esse vídeo. Jovens, adultos. Só Jesus salva. Tenha cuidado. Desperta-te. Levanta-te. Porque Jesus te chamou. O Senhor te ama. Não deixa que ninguém acuse você. Porque vá lá, proste teu joelho. E se te acusarem, droga o joelho e fala com o Senhor. Porque se você estiver no erro, Ele vai te ajudar a vencer. E se você não tiver, ai daqueles que se levantar. Amém? Um bom dia. A paz do Senhor para todos.